Deus tem algo para nós nessa noite, para trazer o nosso coração, e eu quero transmitir para você aquilo que Deus já falou comigo, já falou com os irmãos no culto das 17, né? E vai continuar falando também com você. Nós estamos no ano que o pastor tem intitulado, eu não sei se ele já divulgou para a igreja, mas você talvez vai ficar sabendo, o tema para este ano na nossa igreja local é o ano do propósito. Amém? Diga, este ano é o ano do propósito. O ano passado nós vivemos um ano de identidade, ok? E esse ano, a direção de Deus é para viver um ano com propósito. Baseado nisso, Deus me trouxe uma mensagem, na verdade Ele me trouxe um título. Eu sempre digo isso porque às vezes é difícil, porque o Senhor, quando fala com a gente, Ele dá alguns enigmas, Ele não dá um negócio tão claro às vezes de início, né? E Deus me deu essa pergunta, que eu perguntei para o Senhor: Senhor, eu tenho que trazer uma palavra para a igreja, e eu gostaria que o Senhor dissesse para mim o que é que eu preciso transmitir, o que é que o Senhor quer falar com a igreja. E foi muito claro assim na minha mente a pergunta: vida com propósito ou de propósito? Vida com propósito ou vida de propósito? Como você deve estar aí confuso na mente, eu também fiquei, né? Quando eu ouvi isso, porque, meu Deus, o que é com propósito e de propósito? Mas eu vou esclarecer isso, porque Deus foi esclarecendo também, e eu quero primeiro trazer aqui uma definição, ou pelo menos duas definições sobre o que é propósito, para que a gente possa entender, ok? Então vem comigo. Propósito, a primeira definição que a gente pesquisou, né, e está aqui hoje para a gente aprender, é intenção de fazer algo, projeto ou desígnio. Essa é a primeira definição. A segunda definição que a gente tem sobre o que é propósito é aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade e intuito. Esses são pelo menos dois significados de propósito. No entanto, a pergunta aqui que fica na nossa mente é: com propósito ou de propósito? E eu vou explicar. Quando a gente fala dessa conjunção aqui de com propósito, a ideia está falando de algo que é acertadamente. Ou seja, com propósito é algo que eu faço, né? Eu faço o que faço porque eu estou certo daquilo que eu vou alcançar no final, no meu destino, no meu futuro. Isso é com propósito. Propósito é quando eu sei o que é que me espera no final. Então, por isso, eu sei o que eu faço no percurso para chegar àquilo que eu espero. Então, isso é com propósito. Agora, o que é de propósito que a gente está perguntando? Vida com propósito e de propósito. De propósito, ele tem uma significância que tem a ver com caso pensado, ou de caso pensado. É quando alguém faz algo realmente proposital, de caso pensado. Ou seja, eu faço o que faço porque eu quero mostrar para alguém, né, aquilo que eu estou vivendo. Quero mostrar para alguém aquilo que eu tenho dentro de mim, e normalmente tem a ver com uma revolta, ok? Quando eu estou revoltado com algo, eu fui atingido por algo, e a verdade aqui é que às vezes eu quero não atingir um alvo, mas atingir alguém porque eu também fui atingido. Então, quando eu vivo uma vida de propósito, eu estou vivendo porque eu estou revoltado com algo e eu quero provar ou mostrar para alguém aquilo que eu estou vivendo. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro de mim quando, bem novo ainda, né, antes de me converter, eu estava passando por uma crise na minha alma por causa da minha família. Os meus pais estavam se separando, o meu pai estava vivendo uma vida promíscua, adultério, estava envolvido na história, e aí eu fiquei muito decepcionado. E naqueles dias, quando isso aconteceu, porque eu olhava para o meu pai como um homem, um espelho para a minha vida, né, e muitas coisas começaram a mudar, e eu entrei num nível de revolta naquele momento, e eu disse para mim mesmo: eu vou agora viver dessa forma agora, eu vou viver de uma forma que eu possa chamar a atenção dos meus pais. E naqueles dias eu pensei: eu vou me revoltar, eu vou beber, eu vou usar drogas, eu vou fazer tantas coisas para que os meus pais vejam o prejuízo que eles causaram.
Então, naquele dia, eu estava na intenção de ter e viver uma vida de propósito. Quantas pessoas, por exemplo, também nos seus crises familiares disseram assim: poxa, minha mãe está sempre dizendo que eu vou ser uma prostituta. Minha mãe está sempre dizendo que eu sou, desculpa a expressão, mas uma vadia, uma moça tirada demais. Sabe de uma coisa? Eu vou mostrar para ela que eu vou ser assim também, vou ser assim mesmo. Eu vou viver uma vida de propósito, só para provar para ela que aquilo que ela está dizendo é verdade. Quem está entendendo? Quantos de nós às vezes vivemos uma vida de propósito? Às vezes não tem a ver com alguém, mas tem a ver com a circunstância da vida. Por exemplo, às vezes você errou tanto, ou está vivendo uma vida que parece que ela não é favorável para você, parece que tudo dá errado para você, parece que aquilo que você vive não corresponde às vezes com o que você vê ao seu redor. Você entra numa revolta e você diz: poxa, nunca deu certo nada para mim, a minha vida parece que está sempre nessa situação difícil. Sabe de uma coisa? Eu vou viver mesmo como um desqualificado. Sabe, eu vi que minha família toda não estudou, a minha família toda não tem nenhum que teve formação acadêmica, parece que as coisas não é favorável para mim. Sabe de uma coisa? Eu vou viver de propósito, eu não vou me formar, eu não vou parar de estudar. E aí a gente começa a viver uma vida de propósito. É óbvio que há casos que pessoas vivem também de propósito no sentido contrário, mas é bem a minoria, que diz assim: olha, eu me revolto com isso que eu estou vivendo e eu vou decidir viver melhor. Mas infelizmente é a minoria. A maioria de nós tende a viver de propósito de uma forma pejorativa, ruim. Amém? Mas Deus nos está nos chamando para viver uma vida não de propósito, porque eu disse isso também, quando a gente não vive uma vida com propósito, inevitavelmente a gente vai viver uma vida de propósito, a gente vai viver essa vida que não tem a ver com o nosso destino, mas tem a ver com o nosso percurso. Eu vou explicar no caminho. Mas eu quero então trazer para você aqui 2 textos bíblicos para a gente acompanhar isso que eu quero transmitir. O primeiro é o Salmo 119, 27. Salmo 119, 27. E depois nós vamos ler Jeremias 29, 11. Se puder já deixar pronto aí, para a gente colocar, nós vamos ler. O Salmo 119, 27, a Bíblia diz assim: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Mais uma vez, faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Aqui o salmista diz o quanto ele almeja no Senhor saber quais são o propósito que Deus tem para a vida dele. Ele diz: Deus, eu quero saber, eu quero discernir, eu quero entender qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Sabe, querido, se tem uma coisa frustrante para nós, é viver aquilo que a gente não foi chamado para viver. É viver um propósito que não é nosso. Você já viu ou já conheceu pessoas que vivem a vida do outro? A gente é tendencioso a isso, Coisas simples acontecem na nossa vida. Por exemplo, como pregador da palavra, quando a gente começa a pregar, a gente começa a ouvir várias pessoas, ver várias pessoas. Se a gente não cuida, a gente tem a tendência a se parecer com alguém, a querer pregar ou fazer como o outro. E às vezes não é o nosso temperamento, não é o nosso chamado, não é a nossa pegada, não é verdade? E aí a gente precisa encontrar o que é que Deus tem para mim, qual é a linha. Então eu entrar nela, eu vou ser satisfeito. Amém? E assim acontece na nossa vida, porque Deus tem um propósito para a sua vida. A Bíblia diz que todos os nossos dias já foram escritos por Ele antes de a gente existir. Amém? Quantos creem nisso? Agora, sabe qual é o maior desafio nosso? É fazer a leitura da história que Deus escreveu sobre nós. Porque tem gente que não está vivendo o que Deus tem, porque não leu qual é a história que Deus escreveu. Não é verdade? Aí você começa a viver um monte de coisa, que aí quando você descobre, tem gente que talvez pode chegar até no céu e ficar assombrado e assustado por descobrir que não fez aquilo que era para fazer. Mas a gente precisa entender que Deus nos chamou para uma vida com propósito. Amém? É interessante também o que o profeta diz em Jeremias 29, 11. Ou melhor, o que Deus diz através do profeta. Jeremias 29, 11. E aqui eu entendo um propósito de Deus para a minha vida.
A Bíblia diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Diga glória a Deus. Queridos, Deus tem um plano para nós, Deus tem um propósito para nós, e a gente vê aqui que o propósito de Deus não é frustrante. Pastor, eu estou vivendo uma vida frustrada. Então, reveja, porque talvez você não está no propósito de Deus. Porque o que a Bíblia diz, através do profeta, é que a nossa vida seria uma vida de prosperidade. Agora, não está dizendo que é uma vida que você vai viver sempre com dinheiro, rico. Não. Mas é sucesso naquilo que você vive. Mesmo tendo pouco. Você vive satisfeito, vive como alguém que está cumprindo aquilo que foi chamado para cumprir. Amém? Alguém que foi chamado para aquilo. Então a gente vê isso. O plano de Deus é para nos dar uma esperança, e é algo que me chama a atenção, um futuro. Acima de tudo, o que Deus tem para nós está mais relacionado a um futuro. Por isso eu preciso entender qual é o plano, qual é o propósito de Deus. E aí, pensando sobre isso, eu quero fazer com você hoje, eu gostaria que você pensasse comigo sobre a vida do ser humano, né, no seu desenvolvimento. E aí a gente precisa pensar no bebê. Pensa aí no bebê. O bebê, quando ele, né, nasce, é óbvio, e vai ter os primeiros desafios da sua vida, do seu desenvolvimento. Eu quero falar aqui de 3 coisas que acontecem na vida dele e que tem a ver com esse entendimento que a gente precisa ter sobre os propósitos, o propósito da nossa vida, para a gente viver uma vida com propósito. Porque o bebê vai passar por esses 3 desafios e aí ele vai pegar o percurso da sua vida para cumprir o seu propósito. Então, eu queria mostrar para você aqui que a primeira coisa que acontece na vida do bebê, o primeiro desafio nesse desenvolvimento, na vida dele, é sentar-se. A primeira coisa que vai acontecer na vida do bebê, né, nesse desenvolvimento, é sentar. É a primeira coisa. Por quê? Porque o bebê, quando ele nasce, na maioria já nasce com os olhos abertos, enxergando, ele já consegue ter tato, ele já consegue ter ações com os pés, com as mãos. Então o grande desafio dele ali, no primeiro percurso, é sentar. Ele vai sentar e aí vai começar novos processos, ok? Mas esse é o primeiro desafio. E é interessante que quando eu olho para a Bíblia, porque quando eu fui estudando isso, e aí a gente tem que ir para a palavra e ver o que essas coisas têm a ver. Quando eu vou para a palavra vai dizer que Jesus, quando ele foi aos céus, assunto aos céus, né, logo depois de terminar a sua missão, a Bíblia diz que ele se assentou à direita de Deus. Olha só, Jesus está assentado hoje à direita do Pai, de Deus. Quando eu olho para Efésios capítulo 2, versículo 6, a Bíblia também diz que nós, através da ressurreição de Cristo, estamos assentados também nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Olha que maravilha. Nós estamos posicionados no mundo espiritual assim como Jesus. Por causa dele, ele nos deu o direito de se assentar nas regiões celestiais juntamente com ele. Agora, quando eu olho para isso, para esse sentar, o que tem a ver, né? Mas eu quero fazer 2 perguntas para você, só para você pensar e refletir. Você sabe por que você está sentado aí hoje? Ou outra pergunta, você sabe aonde você está sentado? Amém? Eu preciso entender isso, porque quando a gente vai falar sobre sentar, nesse contexto bíblico, eu vou entender que sentar tem a ver com estar no descanso de Deus. Sentar é estar, né, no descanso de Deus. Quando eu estou sentado, assim como Jesus está sentado após cumprir a sua missão na terra, após Jesus passar por aquele crivo todo que ele passou, aquelas dores, aquelas dificuldades, no percurso da cruz, morrer na cruz, ressuscitar. Depois de ressuscitar, ele vai fazer um feedback com seus discípulos, e aí ele vai para o céu. Lá no céu, Jesus vai descansar das suas obras, Jesus vai descansar da sua missão, ele vai estar com Deus no descanso de Deus. E ele diz, a Bíblia diz também em Efésios, que Jesus nos deu esse direito e nos colocou nessa posição de estar também no descanso de Deus. Amém? E aí eu posso ver isso
e é importante eu entender isso, em Hebreus 4, 9, do versículo 9 ao 12. Hebreus 4, versículo 9 ao 12. Acompanhe comigo. Hebreus 4, 9 ao 12. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras. Olha só que interessante. Todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras. Tem momento que a gente está em exercício da função, da missão. Mas tem um momento que Deus nos chama para o seu descanso. Eu vou te explicar isso. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso. A Bíblia está mostrando que tem gente que tem dificuldade de entrar no descanso de Deus. Então ele está dizendo, portanto, se esforce por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, porque ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha só que interessante, queridos. Quando você está sentado, eu preciso entender algo. Tudo na vida física, natural, tem revelações espirituais. Nada do que você faz aqui, é isento do que acontece no mundo espiritual. Então a gente precisa entender. Você vem ao culto, quando você vem ao culto, e você se posiciona aqui para adorar o Senhor, isso tem um sentido espiritual. Quando você levanta as mãos, tem um sentido espiritual. Quando você bate palmas, tem sentido espiritual. Eu estou falando isso porque a gente precisa ter revelação do que a gente faz. Tem gente que talvez venha à igreja, bate palma, acha que é para aplaudir alguém. Talvez, se for o caso de uma apresentação, mas para Deus, qual é o sentido das minhas palmas? Então eu preciso ter revelação. Por que eu bato palma? Por que as pessoas pulam? Por que as pessoas dançam, celebram? Então tem que ter revelação. Da mesma forma, eu preciso entender por que eu estou sentado. O que significa estar sentado na igreja? O que significa estar sentado? Isso revela para nós, o fato de você sentar aí, é quando você entra no descanso de Deus. Porque o descanso de Deus fala da consolidação daquilo que Deus diz ao nosso respeito. Você está sentado aí, você está ouvindo, não a minha palavra, aquilo que eu estou dizendo, mas está ouvindo a palavra de Deus que consolida a sua vida. Por isso que Hebreus está dizendo que é o fato de muitos até caírem. Ele está dizendo, olha, vocês devem entrar no descanso de Deus. Ele diz, se esforcem por entrar no descanso de Deus, para que não venha cair. E aqui está o segredo, porque muita gente cai. Tem muita gente que cai porque não sentou, não entrou no descanso de Deus. Por isso que Deus nos convoca e nos chama para sentar. O pastor vem para o culto, tem que sentar para ouvir, para aprender, para ser instruído. Tem seminário? Querido, venha, senta para ser instruído. Isso vai ajudar você a não cair no percurso. Tem um treinamento? Vá para o treinamento, sabe por quê? Porque o tempo que você senta é para fazer você manter-se de pé. Por isso que muita gente cai e tropeça. Eu estou falando dos maduros e não dos novos, porque os novos, como um bebê, vai cair mesmo. Mas os maduros, tem muito maduro caindo por causa de falta de instrução, falta de sentar, falta de estar no descanso de Deus, falta de estar no momento que tem que parar. E aqui eu aprendo com esse bebê também, que a gente está fazendo esse entendimento, o quanto é importante a gente vir aqui, o quanto é importante a gente entender o descanso de Deus. Eu sei, queridos, é muito bom vir à igreja e a gente faz de tudo para que você venha. Mas a verdade é que o fato de você vir à igreja, sentar aí, entrar nesse descanso de Deus, voltar para casa e ficar da mesma forma e não cumprir aquilo que você ouviu, a verdade é que você, desculpe, mas está perdendo tempo. A verdade é que não faz sentido. É como um aluno que vai para a escola, dizendo para a mãe, eu vou para a escola, mas ele chega lá, senta e diz, sabe de uma coisa? Eu não quero aprender nada que esse professor está dizendo, não. Estou nem aí para o que ele está dizendo. E o problema, desses nossos desafios da vida, quando a gente não senta, não entra nesse descanso, não decide ser instruído, o que acontece? O preço só vem no futuro. Diga, o preço vem no futuro. O preço vem no futuro. Quer ver uma coisa? Você vai sentir o preço, e muitos já sentem, o preço de ter gazetado a aula,
O preço de não ter aprendido com o professor, o preço de não ter aprendido com os pais, no futuro. Se eu tivesse ouvido os meus pais, se eu tivesse me dedicado mais na escola. Aí a gente vai perceber isso quando a gente senta para encarar uma disputa de emprego, né? Uma convocação de emprego. Você vai entrar ali para concorrer com vários candidatos. Aí você pensa, puxa, cara, se eu tivesse aproveitado aquele curso, se eu tivesse aproveitado mais as minhas aulas, se eu tivesse, porque o negócio estava na tua mão, a oportunidade chegou para você, mas você não entrou no descanso de Deus, você não entrou, não sentou no momento que Deus falou, senta, agora senta, porque são revelações espirituais. Quem está entendendo? Amém? Então a gente começa a perceber isso, mas eu quero te dizer, querido, quanto é importante você vir a este lugar com revelação. Você sabe que tem pessoas que às vezes vêm neste lugar pensando que tem que encontrar com alguém. Tem gente que vem neste lugar pensando que ele vai ter que falar com alguém após o culto. Tem gente que vem nesse lugar porque está pensando que vai sair depois do culto com alguém para a pizzaria. Ou tem gente que talvez venha por questão até de penitência. Ele passou a semana toda falhando e ele diz, hoje eu tenho que ir à igreja pelo menos para poder saldar um pouco essa minha dívida. Não foi isso para que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma vida com propósito. Quantos querem isso? Amém? Deus nos chamou para uma vida com propósito. Então eu quero que você entenda. A segunda coisa, que a gente olha para a vida de um bebê, quando ele começa esse desenvolvimento na vida dele física, e aí é interessante que tudo, você vai ver que tudo tem revelações espirituais. A Bíblia vai mostrar como que um novo convertido, nascendo de novo, vai passar também por esse processo de crescimento, né? A Bíblia fala sobre o leite materno, o leite espiritual, né? A Bíblia vai falar também de um desenvolvimento espiritual como é o físico, porque as coisas físicas revelam as espirituais. Então, quando eu olho para o bebê, eu vejo que a segunda coisa que ele faz, né, nesse desenvolvimento, depois de sentar, é levantar. Então, primeiro é sentar, a segunda é levantar. Quando a gente vê e fala sobre levantar, isso existe um entendimento na Bíblia. Quando a Bíblia fala de levantar, ela está falando de quê? Diga posicionamento. Posicionamento é o que a Bíblia quer falar, quer dizer, né, com relação ao ato de levantar. Porque ninguém pode sair andando após ter caído, né, se não for antes levantando. Você já viu alguém caído, completamente caído no chão, deitado no chão, e após estar caído já sair andando? Não tem como, né? E eu vou te dizer isso depois. Por que muitas pessoas que caem, porque ninguém está imune a cair, não é verdade? Todos nós às vezes podemos cair, mas o problema é como a gente faz depois da queda. Muita gente não consegue lidar depois que caiu, e aí por isso vai embora, perde o seu propósito, mas não é isso que Deus nos ensinou. No final eu falo. Então a gente precisa entender, a Bíblia vai nos mostrar algumas expressões, por exemplo, sobre esse levantar. Tem muitas, mas eu quero apenas me deter aqui no que Jesus falou, porque Jesus falou várias vezes sobre essa expressão levantar, e havia aqui uma revelação da parte de Jesus sobre o levantar. Por exemplo, Lucas capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus se encontra com o homem da mão ressequida, e ele diz algo para ele. Ele diz, levanta-se e vem para o meio. Ele manda ele levantar, tomar uma atitude e vem para o meio, para Jesus fazer e operar algo na vida dele. A segunda situação que eu vejo Jesus falar sobre levanta também foi para o filho da viúva de Naim. O único filho que ela tinha, morreu, ela sai da cidade, da porta da cidade, Jesus se encontra com ela e se compadece. A Bíblia diz que Jesus chega para ele e diz, levanta-te, jovem, levanta-te. E a Bíblia diz que esse jovem levantou, sentou-se e começou a conversar. Preste atenção. Isso foi em Lucas capítulo 7. Outro momento que a gente vê Jesus falar sobre essa outra expressão levanta-te, também foi para o leproso. Lembra dos 10 leprosos e que só voltou um para agradecer? Quando ele volta, Jesus também fala algo para esse leproso. Ele diz, levanta-se e vá, porque a tua fé te salvou. Olha só, Jesus, muitas expressões, você vai ver muitas expressões na Bíblia com essa palavra levanta-te. Outro que a gente vê, né,
é com o cego Bartimeu. E na verdade aqui não é Jesus diretamente, mas alguém a pedido de Jesus. O cego Bartimeu estava lá clamando pela misericórdia de Jesus, e Jesus diz para alguém: manda chamá-lo. Alguém vai lá e diz: tenha ânimo, levanta-te, porque o mestre manda te chamar. O que a gente pode entender com isso? O que a gente pode entender com esses textos da palavra de Jesus falando sobre levantar? Isso mostra que Jesus não age sozinho quando tem que se relacionar com alguém, quando tem que fazer uma obra na vida de alguém. Jesus não age sozinho. Por quê? Porque Ele espera que nós sejamos despertados para assumir uma posição na nossa vida. Quando Jesus estava dizendo para esses camaradas: ó, levanta e vem, é porque eu falo: eu vou fazer algo na sua vida, mas depende de você. Eu vou fazer uma mudança na sua história. Um milagre vai entrar na sua vida, mas faça a tua parte. Levanta-te, vem. Levanta-te, anda. Você vai ver várias dessas expressões. Então Jesus nos mostra isso. E é interessante, você não vai ver na Bíblia Jesus carregando ninguém. Alguém já viu Jesus carregando alguém? A gente vê até aqueles 4 homens carregando um paralítico, subindo até no telhado, mas Jesus não. Por quê? Porque Jesus não carrega ninguém para o seu propósito. Na verdade, o que Ele faz é mostrar o caminho que cada um pertence. Ele mostra o caminho do seu propósito, assim como o salmista: Senhor, revela-me, traz o entendimento qual é o meu propósito. Jesus não fica ensinando, Jesus, ou melhor, Jesus não fica carregando ninguém. Então é por isso que muita gente acaba sofrendo muito, porque ele pensa que talvez as pessoas têm que ficar carregando, que o pastor, que o líder, o discipulador tem que ficar no colo, né? Às vezes um novo convertido, a gente às vezes vai ter até uma colher de chá, mas depois que aprendeu a andar, querido, não é mais esse o processo. Por quê? Porque Jesus tem nos ensinado. A gente pode até ser um cajado, mas não as pernas. Não é verdade? Não está conseguindo andar sozinho? Então eu vou ser o teu cajado, até que as tuas pernas fiquem boas, porque você tem que aprender qual é o seu propósito. Quantos creem nisso? Diga amém. E aí a gente vai ver que as pessoas que estão feridas, elas às vezes ficam com isso, achando até que a gente não ama. Poxa, o meu líder, o meu discipulador, o meu pastor, ele não entende a minha dor, ele é duro demais comigo, né? Mas a verdade é que a gente precisa viver aquilo que Jesus ensinou. Eu não posso fazer diferente do que Jesus me ensinou, porque o caminho com Deus é assim. Jesus chegou com esses homens e diz: levanta e anda. Não foi passando a mão na cabeça, fazendo carinho: ai meu filhinho. Não, o que você quer? Não, eu quero mudar de vida. O que você quer? Não, eu quero ter um relacionamento transformado. O que você quer? Não, eu quero ter uma vida diferente do que eu estou vivendo. Eu quero largar minha vida de pecado. Então a direção de Jesus para você é: levanta e anda. Toma uma posição, sai do seu comodismo e vem, porque o milagre eu vou fazer. Mas depende da sua posição, né? Da sua posição. Então eu preciso entender. A Bíblia diz em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te resplandecerá. Você quer andar na luz de Jesus? Então desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, né? Você está na posição de morto? Levanta, tome uma posição, porque o milagre certamente ele vai fazer na sua vida. Jesus não tem problema de liberar milagres, mas ele espera uma posição. Quantos estão entendendo? A terceira coisa que a gente vai aprender também na vida desse bebê, né, que a gente está contando aqui, que depois de ele aprender a sentar, ele entrar nesse desafio de sentar, depois de ele sair desse desafio de levantar, de tomar essa posição, ele vai ter que agora andar. Amém? E a terceira desafio desse bebê, desse desenvolvimento, é andar. E eu quero te mostrar algumas coisas na palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. Aqui também pode ser traduzida por andar, né? Modelo de vida.
E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor que cresçam nisso cada vez mais. Então, aqui a Bíblia vai nos ensinar o como tem que ser a nossa maneira de viver. E ele está dizendo que a sua maneira de viver tem que ser melhor do que a de ontem. Quantos estão entendendo? O que você vai fazer hoje tem que ser melhor do que você fez ontem. E o que você vai fazer amanhã tem que superar o de hoje. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque a vida que Deus cria é para crescer. Tudo que Deus cria é para crescimento. Você não vai ver Deus criar nada para ficar estagnado. Então, se você não está crescendo, tem algum problema. Você está fora do propósito. Ou você está vivendo uma vida de propósito. E você precisa voltar para entender que tem que viver uma vida com propósito. Porque toda vida tem que crescer. Se você não é melhor hoje do que foi ontem, tem que rever, tem que analisar. Eu dei uma ideia aqui para o pessoal do culto das 5, vou dar para vocês também. Chega em casa, pega uma folha de papel, divida ela no meio, escreva de um lado tudo aquilo que você fazia antes de entregar a vida para Jesus. Do outro lado, escreva as que você já faz diferente. Se tiver alguma que se repete, é momento de revisar, de analisar e ver, poxa, não venci essa aqui ainda. Porque a Bíblia diz aqui, vamos lá para Colossenses capítulo 3, 7 ao 10. Aqui vai mostrar o que a gente tem que deixar de viver e começar a viver. Colossenses 3, 7 ao 10. A Bíblia diz assim: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então é fazer essa lista e dizer: não, antes eu mentia, eu continuo mentindo? Puxa, rapaz, ainda estou mentindo? Então eu tenho que vencer isso aqui, porque a Bíblia me ensina que eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu preciso crescer, eu preciso, criar estratégia para vencer isso. Não é verdade? Eu estou com palavras maldizentes, falando palavras indecentes. Eu ainda gosto de falar alguns palavrão. Meu Deus do céu. Então eu falava palavrão, continuo falando. Então, irmão, começa a substituir. Seja estrategista, Eu ia ter uma piadinha sobre isso, mas não é impróprio para o horário aqui. Não é pesado assim também não, mas não dá para falar para todo mundo. Mas é interessante a gente entender o quanto a gente precisa fazer essas mudanças. Porque a caminhada em Jesus é uma caminhada de passo a passo, assim como é a caminhada natural. Cada dia eu dou um passo após o outro, um passo de crescimento. Agora, andar e caminhar com Deus, a gente precisa entender que é usar do nosso livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus. Como que eu caminho com Jesus? Como que eu caminho com Deus nesse propósito? É usar do meu livre-arbítrio para fazer a vontade dele. Porque Jesus não quer forçar ninguém. Jesus nunca quis dizer assim: olha, eu quero que você seja santo a todo preço. Não, ele quer que você tenha revelação para viver, que você compreenda e viva. Mas ele nunca forçou ninguém, ele não força ninguém. Você vai ver que Deus sempre vai colocar diante de nós escolhas. A Bíblia diz que ele, lá em Deuteronômio 30, 19, duas opções que Deus coloca para nós. Olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas sabe qual é a minha sugestão para vocês? Deus falando: escolham uma vida, para que vocês tenham vida e os seus descendentes continuem a viver. Deus sempre, quando dá a escolha, ele ainda dá o conselho: olha, escolha isso aqui que é melhor. Eu falei também sobre Adão no jardim do Éden. Poxa, Deus colocou para ele lá: Adão, eu vou dar para você 1000 árvores com as melhores frutas. Está aqui, 1000 árvores com as melhores frutas. Estou só usando um exemplo, é óbvio que não é esse número. Mas aí Deus diz: olha, tem uma só que eu não quero que você mexa. Mas aí Deus pensou: poxa, o cara com 1000 não vai querer uma, O cara com 1000 boas vai querer uma. Não, então está aqui as suas 1000, cuida dela, governe tudo que você tem e pode usufruir. Só tem uma que eu não quero que você mexa. Pois ele foi tentado a mexer com aquilo que não podia. Não é verdade? Foi tentado a ir para aquilo que não era para ir.
Mas Deus colocou, estou dando duas opções para você, mas eu estou te dizendo, faça o melhor, faça o correto, você vai viver o melhor. Quantos querem isso? E aí a gente vai entender, porque às vezes o nosso desafio exatamente é isso. É saber como viver isso. Como que eu posso viver e caminhar nessa caminhada com Jesus, seguindo os seus passos? Como que eu posso viver para ter esse propósito? Porque a Bíblia vai nos ensinar e vai nos mostrar que existe uma cultura de escravidão na Bíblia. E aí dentro dessa cultura, a gente pega alguns princípios. A Bíblia vai mostrar através dessas culturas, e os textos auxiliares vão ensinar para a gente isso, que os escravos desse tempo, o que eles faziam? Eles eram os escravos de uns senhores, e chegava um período de tempo que eles tinham direito, os senhores davam para ele liberdade. Olha, você ficou comigo aqui 50 anos, agora você está liberado. Você não vai ser meu escravo, você pode viver a sua vida. Só que sabe o que acontecia com alguns escravos? Eles diziam, não, meu senhor, eu quero continuar sendo seu escravo. Eu quero continuar ficando com você. Ele disse, não, mas eu estou te dando essa carta. Você está liberado, pode ir. Ele, não, eu quero ficar. Agora a pergunta é, por que o escravo queria continuar sendo escravo do seu senhor? Porque ele entendia que a vida dele com o seu senhor era melhor do que a vida que ele podia conduzir por si próprio. Ele entendia que dele mesmo, ele falou, não, cara, eu não vou dar conta de viver uma vida assim não, sozinho. Eu preciso, com ele está dando certo, eu vou querer andar sozinho por quê? Eles decidiam ficar escravos desses senhores porque eles entendiam que a vida com eles era melhor. E aí eu vou ver Paulo dizendo em Romanos capítulo 1, isso. Paulo diz, eu sou escravo de Cristo. E aí eu fico pensando, quando foi que Jesus obrigou Paulo a ser escravo dele? Quando foi que Jesus diz assim, eu quero que você seja meu escravo? Isso mostra o quanto Paulo entendeu qual era o princípio da escravidão. Ele diz, a minha vida por mim mesmo é ruim demais. Eu não dou conta de vencer aquilo que eu tenho que fazer para o meu destino. Então eu prefiro ser escravo de Jesus. Eu prefiro ser escravo de Cristo. Eu preciso estar algemado a Ele, porque nele eu sei que eu vou chegar no meu futuro. Você crê nisso? Amém? Então a gente vai ver isso. E eu quero aqui fazer uma ressalva, te parabenizar hoje, porque você fez uma escolha, de tantas escolhas que a gente tem na vida. Hoje você deve ter feito várias escolhas, e uma escolha talvez que você fez, e eu acredito que foi muito boa, a de ter vindo aqui. Amém? Parabéns porque você veio aqui. Talvez muitos escolheram ir para o melhor bar da cidade. Muitos talvez escolheram ir ao melhor restaurante da cidade hoje à noite. Talvez alguns escolheram estar lá no seu sofá, né, assistindo o pregador da noite, o Faustão. Cada um escolheu, mas você escolheu estar aqui, se assentar e estar no descanso de Deus, porque você entendeu que Deus tem uma revelação para você nessa noite, que Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Que Deus tem algo novo para você. E aí a gente fica nessas crises, né? Porque a verdade é que nem sempre quando a gente vai tomar as decisões que a gente tem que tomar e fazer as escolhas corretas e certas, as coisas ficam favoráveis para a gente. E a gente entra em crise. Nem tudo que a gente diz, não, agora eu vou começar a fazer certo. Aí eu penso, será que amanhã já vai ficar tudo bem? E aí nem sempre. Quando eu olho para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, me lembra isso. Sadraque, Mesaque e Abednego escolheu a melhor coisa. Escolheu por Deus. Escolheu pelo Deus de Israel. Mas o que aconteceu com ele? Como diz o ditado, né? E aí faz uma alusão para essa história também. A chapa esquentou para eles. Não é verdade? Na época era a fornalha, né? A fornalha esquentou para eles. Esquentou a fornalha para eles. Parece com a gente. Parece que quando a gente decide fazer a coisa certa, a coisa parece que esquenta mais para a gente. Quem já aconteceu isso com você? Só porque eu tentei fazer a coisa certa agora, parece que as coisas piorou. Porque não tem a ver com o percurso, mas tem muito mais a ver com o destino final, com aonde eu quero chegar. Por isso eu comecei dizendo para você sobre vida de propósito e vida com propósito. Porque a vida de propósito fala de um percurso. A vida com propósito fala de um futuro, fala de um destino. Quantos querem esse destino? Diga amém. Então a gente decide isso. Só que o problema
é que a nossa sociedade é uma sociedade instantânea. A gente quer tudo para ontem. A sociedade quer tudo para muito rápido. E as pessoas vivem nisso, querendo uma gratificação instantânea, logo. Mas esse não é o propósito de Deus, não é o caminho de Deus. Não é assim que Deus nos ensina. E aí a gente entra em crise, porque a gente fala, poxa, eu estou sofrendo. Poxa, eu estou me dando mal nessas situações. Poxa vida, está difícil para mim. Por que, Senhor? Saiba, querido, que aquilo que Deus tem para nós, no final, não se compara com o percurso. Não se compara. Quantos entendem isso? E aí, você não precisa ficar olhando para as pessoas, porque às vezes a gente olha para as pessoas e diz, poxa, fulano está fazendo tudo errado e parece que está dando certo para ele. Só que eu preciso entender, pela palavra, que aquilo que importa é o que está em Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O final que faz toda a diferença. É no final que está o nosso segredo. É no final é que está o segredo de quem decidiu viver uma vida com propósito. Ele não está preocupado com o percurso, embora eu entenda que Deus tem muitas coisas boas no percurso, mas o que é mais importante para nós é o final delas, porque a eternidade, querido, é um lugar sem tempo. A eternidade não tem limite. Você já pensou nisso? Você já pensou que se você viver 100 anos nessa terra, não vai se comparar com a eternidade? Se você viver 100 anos bem vividos, não se compara com a eternidade. Então a gente fica olhando para pessoas que investem tanto nessa vida e talvez investem tão pouco naquele tempo que não tem limite. Não é verdade? Eu fico pensando nos nossos irmãos primitivos. Irmãos, o que eles entendiam sobre propósito que a gente não entende? Sabe, nossos irmãos primitivos da primeira igreja, do primeiro século, eles estavam decididos, eles tinham isso, eles iam para as arenas, para serem devorados por leões, por não negar a Jesus Cristo. E o pior não é isso, porque às vezes a gente pode dizer assim, não, eu também tinha coragem de não negar Jesus, eu também tinha coragem de ir lá para a arena com os leões, mas o problema não era isso, o problema era pegar o seu filho recém-nascido e ir com ele junto para a arena. E esse povo ia para a arena para ser comido por leões famintos. O que é que eles entendiam de propósito que a gente não entende do propósito? Eles entendiam que o futuro deles não se comparava com o percurso que eles viviam. Eles sabiam que aquelas dentadas de leões não chegaria perto com aquilo que eles iam viver diante do altar do Senhor, eternamente. Aonde eles estariam, o que eles viveriam, eles tinham convicções. Eu não posso entender que não era algo diferente a não ser convicção daquilo que eles viviam. E aí, querido, eu digo para você, eu quero que você seja muito abençoado nessa terra, amém? Eu quero que nesse ano de 2020 você seja tremendamente abençoado e viva o melhor ano da sua história. Mas muito mais do que isso, eu quero te ver na eternidade. Muito mais do que você ser abençoado aqui nessa terra, eu quero poder passear com você nas ruas de ouro. Eu quero poder estar com você, talvez em algumas carruagens, lá na eternidade. Sabe, a gente precisa entender algo. A nossa vida no reino tem que ser uma vida de investidor e não uma vida de jogador. Porque a vida de investidor, porque todo investidor, ele não planta hoje pensando assim, amanhã cedo eu vou colher. Ele não coloca lá o seu dinheiro investido para ele ter o retorno amanhã. Não. Todo investidor, quando ele aplica, ele sabe que vai demorar, mas que vai chegar. Ele sabe que vai demorar, mas no futuro ele terá retorno. O jogador não. O jogador ele pensa nos próximos 45 minutos da partida. Ele pensa nos minutos finais que ele tem que encerrar. Então a nossa vida no reino, a nossa vida com propósito deve ser essa. Não a vida de um jogador, mas uma vida de investidor. A gente vai ver muita gente vivendo assim. Você já viu aquela moça que decide se entregar para o rapaz na primeira noite?
que ela pensa? Ela não pensa no futuro. Ela está pensando no passageiro. Ela até, inclusive, tem certeza que naquele momento ela não vai ficar grávida. Embora as estatísticas, os estudos, todos mostram que a maioria acabam ficando até na primeira relação. Mas ela tem certeza, não, acontece com todo mundo, comigo não. O rapaz que alguém oferece droga para ele, ele diz, não, vou aceitar porque tenho certeza, eu já ouvi a história, já ouvi a estatística, que muita gente fica dependente pro resto da vida. Mas comigo não vai acontecer. Não é assim? Tantas pessoas que pensam no hoje, mas não pensam no seu futuro. Quantos relacionamentos que as pessoas estão juntos, e aí a pessoa está lá, maltrata a outra, abusa da outra, né? Castiga a outra, não tem uma retribuição amorosa, calorosa, abençoada uma com a outra, pensando, não, vai ser sempre assim. Até o dia que a outra pessoa diga, ó, tchauzinho. Não é assim? Ele não pensa que vai acontecer esse dia. Por quê? Porque pensa no hoje, pensa no agora. Então eu preciso entender que viver uma vida com propósito é que nos fará viver as recompensas de Deus. Quem quer a recompensa de Deus, diga amém. Por isso é muito importante, querido, eu tomar a decisão hoje. É importante eu olhar para as minhas decisões hoje, para determinar aquilo que eu vou viver na minha eternidade. Aquilo que eu vou viver lá no meu futuro ilimitado não vai se comparar com os dias que eu vou viver aqui, embora sejam muitos. E eu quero te dizer algo, a gente está partindo para o fim. Eu não sei se você sabe, tem muita gente que às vezes luta nessa vida para só querer os bens materiais. Lutam para essa vida para conquistar as coisas materiais. E eu não quero dizer que é errado. Não. O problema é que quando o meu coração só está nisso. É como no meu coração está como um jovem rico, que tinha riqueza, mas não sabia nada sobre riqueza. Porque o dia que Jesus falou assim, ó, tem um tesouro maior para você, ele não quis. Então era sinal de que ele era ignorante quanto à riqueza. Mas então, eu tenho que entender isso. Se você não sabe, ou eu quero te lembrar, porque eu sei que você sabe, a sua casa, o seu carro, as suas joias, aquilo que você tem de bens, está neste momento se deteriorando. E cada dia que passar para frente, ele vai ficar pior. Ele vai até o momento de desaparecer. E aí eu lembro do ferro velho. Me faz a lembrança do ferro velho, porque quando a gente vai no ferro velho, você olha ali no ferro velho que existe sonhos de muitas pessoas, assim como também tem frustrações de muitas outras. A gente vai no ferro velho e a gente encontra lá algo que foi o motivo do divórcio de algum casal. A gente vai no ferro velho e olha que lá existe um motivo da separação de pais e filhos. Pais que abandonaram os filhos por causa daquilo que está lá no ferro velho. A gente até vai ver lá no ferro velho pessoas que venderam a própria alma para o diabo só por causa daquilo que está lá no ferro velho. E aí hoje a gente olha para aquilo que passou, que não tem mais valor. Por quê? Porque são pessoas que viveram de propósito e não com propósito. Foram pessoas que olharam para o percurso e não. Pessoas que olharam para esse pequeno espaço. E eu quero te dizer algo. E encerrar aqui. E eu quero que você saia entendendo isso. Talvez você tenha errado em não viver a vida com propósito. Talvez você está vivendo uma vida de propósito. E é importante entender que todos nós somos suscetíveis a cair. Talvez alguns estão caídos, ou talvez alguns ainda podem até cair. A gente não tem como negar isso. E a verdade é que Deus não tem problema com isso. Deus sabe que você pode cair amanhã. Não é verdade? Deus não tem problema com isso. A verdade é que eu olho que Deus olha para nós como esses bebês que estão em desenvolvimento e sabe que a gente pode cair. Mas eu preciso entender que há um segredo de Deus para nós. Que quando você cair, ou quando você tiver caído, ou se você está caído, o princípio através disso que nós ministramos é entender que se você caiu, então sente-se, levante e volte a andar. Sente-se, levante e volte a andar. Porque Deus te ensinou qual é o percurso da restauração. E eu disse algo aqui no primeiro culto e vou falar aqui também, que é muito importante a gente entender. E isso é o segredo, ou talvez é a falta do segredo, porque muita gente que cai não se levanta mais. Cai e não consegue voltar para o percurso.
o propósito. Porque há um princípio aqui através da história do bebê. Quando a gente cai, a gente precisa entender que o próximo passo é sentar e não se levantar e sair andando. Vou repetir. O próximo passo, depois que tem a queda na nossa vida, quando a gente cai, é sentar. Lembra que eu falei que sentar é o quê? Descanso de Deus. O problema de muita gente, o problema de muito líder de altar, muitos líderes que também tocam, cantam, é que quando caem, eles querem voltar no outro dia ou poucos dias depois a andar. E Deus está nos ensinando que depois que cai, não tem como alguém que está no chão sair andando. Tem que sentar primeiro. E aí Deus nos dá uma advertência. Se caiu, por isso eu advirto a igreja também aqui com todo amor e carinho. Se você caiu, se você tem errado ou errou, né? Ou se você, eu estou falando até no contexto da maturidade, alguém que está com maturidade caiu, deixa com que seu pastor te discipline. Seja honesto com seu pastor, seja sincero com ele e deixa ele ser pai na sua vida. Deixa você de banco, te disciplinar, senta aí, porque quando ele está mandando você sentar, ele não está te castigando, ele está te colocando no descanso de Deus, ele está te posicionando para o descanso de Deus. Quando você senta, você é consolidado no descanso de Deus. Deus vai trazer para você afirmações e reafirmações daquilo que você é e não daquilo que aconteceu na sua vida. Porque quando você cai, o diabo logo vem e diz: você é assim. Se você, Deus o livre, caiu em adultério, ele vai dizer: você é um adúltero mesmo. Eu sabia. Mas não é essa a mensagem que Deus tem para você. Por isso que você tem que sentar e descansar em Deus, porque Deus vai te revelar e vai consolidar no seu coração tudo aquilo que você é. Às vezes esse descanso tem que ser um tempo, e é importante esse tempo, porque depois que você sair dali consolidado, mesmo que o diabo tente buzinar no seu ouvido, você sabe qual é a verdade, porque você sentou, entrou no descanso, foi ajustado, instruído, e agora pode voltar a andar. Isso aconteceu com quem? Com o apóstolo Pedro, e eu vou encerrar aqui. O apóstolo Pedro caiu, e caiu feio. Ontem eu preguei aqui no like o canto do galo, e eu disse como seria bom, no final, né, na minha mensagem, como seria bom o galo cantar na nossa vida também, porque tem muita gente que está errando. Pedro errou 3 vezes, e Jesus falou para ele: você vai errar 3, e depois o galo vai cantar. Você vai errar 3. Tem muita gente que está errando 1 milhão, não tem um galo para cantar. Então que comece a cantar galos na nossa vida para nos dar limite. Chega, para, volta. E aí ele entendeu, porque a Bíblia diz que ele ele chorou amargamente, entrou no nível de temor e de arrependimento. Poxa, eu errei feio. Ele se arrependeu tremendamente. E aí depois daquele dia, o que ele entendeu? Eu preciso me sentar, me levantar, e eu posso voltar a andar. Pedro fez muito mais depois da queda do que antes dela. Fica de pé no nome de Jesus. Ele pôde fazer muito mais depois da queda do que antes dela. A gente olha hoje que muitas pessoas fazem muito menos depois da queda, porque não entendeu o princípio, que depois que eu falho, eu preciso sentar. Se eu cair, eu sento. Depois eu me posiciono, me levanto, e aí eu volto a andar para o meu propósito, para o meu destino. O meu propósito não é negociável, mesmo que eu passe a vida toda sofrendo, mas não vai se comparar com aquilo que eu vou viver no meu futuro. Por isso que o final é melhor do que o começo.